Amós, capítulo 8, versos 11, diz a palavra do Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. O profeta Amós fala no capítulo 4, do versículo 6 a 8, que fome e seca eram dois castigos terríveis que Deus tinha usado contra o povo de Israel, para prová-los de se arrepender e voltar-se para Deus, pois permitia sim uma série de desastres naturais, fome, seca, safra que falhou, praga, guerras, calamidades da natureza, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele dá ordem aos trovões, Ele dá ordem aos mares, aos rios, às tempestades, e era usado por Deus naquela época para despertar o povo. Mas o povo e seus terríveis pecados cobriam os vossos rostos, mas isso não foi bem sucedido. Eles não se converteram, se tornaram ainda piores, e Deus enviara então a fome à nação. E ainda assim o povo não havia se voltado para Ele, não se havia se arrependido. E agora a fome não seria de comida, mas de ouvir a palavra do Senhor. E Amós exatamente fala nesse versículo, como acabamos de pronunciar, um novo tipo de fome que se aproxima. Os dias estão chegando, declara o Senhor soberano, não desta fome de pão e de água, mas enviarei uma fome através da terra, a fome e a falta de ouvir a palavra de Deus. Fome e sede espiritual. O Senhor enviara assim fome sobre a terra, outrora no sentido físico, para o povo, mas agora Ele vai mandar uma fome espiritual, uma fome que se refere especificamente à mensagem da parte do atalaia, da parte do Senhor. Deus entrega esta palavra, esse elemento à boca dos profetas. Haverá tempos que não teremos mais nenhuma garantia em que iremos ouvir a palavra de Deus. Nenhuma orientação de Deus há para nos guiar. Em tempos dessas necessidades terríveis, nenhum caminho o Senhor nos irá guiar. Quando sentirmos na alma essa terrível necessidade espiritual, pois tudo estará em silêncio, amados. O silêncio, a pior, é terrível, porque outrora o Senhor já silenciara sobre o povo, e esse tempo será gravíssimo. Haverá tempos que não poderemos mais apreciar o conforto e sustentar-se para a consolação que vem da palavra divina, ou seja, das mensagens de Deus. Pois em outros tempos eram desprezados os profetas, eram ridicularizados, e lá naquele tempo de Israel. E agora, hoje, nós desprezamos e ridicularizamos a palavra de Deus, cujos corações estão endurecidos de resistir a não ouvir a palavra de Deus, amado. Então, nesta tarde, para terminar, abra os vossos corações pela palavra de Deus. Tem esta sede e fome de justiça. Bem-aventurados
os que têm sede e fome de justiça. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, versículo 6, e 6 fala, amado, a justiça e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, amado. Esta é a palavra. Busca a justiça de Deus, busca a palavra de Deus, busque o alimento dos céus, para que você possa passar nos dias terríveis, amado. Esta é a mensagem que eu entrego nessa tarde. Deus seja louvado.